Olá, tudo bem? A gente está começando mais um Insight e hoje eu fiz umas pautas mais leves até a semana passada, enfim, mas agora a gente tentando umas pautas mais, um pouco assim, mais pesadinhas. Hoje eu resolvi falar sobre separação. Por que eu resolvi falar sobre separação? Porque eu tô concomitante, uma cadeia com gestação, separação, casamento. Eu vou pegar agora uma situação mais envolvendo mais essa situação de relacionamentos, enfim. Aliás, já tem alguns quadros sobre relacionamento no meu programa, falando de amor, infidelidade, traição. Mas, em específico, a separação, ainda não chegamos lá. Vamos lá? Bom, houve o casamento, houve uma relação, houve aqueles sonhos, houveram aqueles depósitos de ambos os lados, houveram envolvimentos, para alguns filhos, para outros não. Chegamos no ápice do relacionamento e a partir daquele momento houve um declínio para algum lado, que provavelmente tenha passado por uma infidelidade, talvez por alguma traição, não sei, ou um desgaste muito forte, que eu também falo da questão dos relacionamentos. O fato é, chegamos à separação, estamos nela. É esse aqui o assunto do dia de hoje, estamos nele. E por quê? Bom, para chegar numa separação, uma concordância de ambos os lados, ou pelo menos para um lado que acha que talvez seja importante, geralmente, quando um dos dois manifesta querer uma separação, nós já estamos ali no meio caminho andado. Quando essa pessoa diz, eu quero me separar, nós temos 50%. Ou seja, para o outro investir e tentar fazer isso, dar uma curva, nós teríamos no mínimo que ele apostar os 50 dele, com toda a intensidade, e mais um bom percentual do outro, porque só 50 mais 1 não daria. Porque nós não estamos falando em cálculos matemáticos, nós estamos falando em relacionamento. Então tem que ter uma aposta muito, digamos assim, de convencimento e de verdades, porque a gente está chegando no término de uma relação. Mas como é que a gente chegou nisso? Vamos lá? Há toda uma aposta, há toda uma intenção, um castelo construído, sonhos, verdades, tem tantos depósitos numa relação. Para pais antigos, como eram meus pais, bodas de ouro, bodas de prata, bodas de safira, nós temos assim um espelhamento muito grande no que é realmente uma relação, a seriedade de uma relação, que envolve uma relação. Esses casais mais antigos mantêm essas tradições. Claro que aí as pessoas perguntam, mas e como essas relações são mantidas? Bom, parcerias de anos. Num trabalho que eu fiz, eu fiquei surpresa, porque eu achei que o que manteria talvez a relação fosse alguma situação financeira, ou talvez, que muito pessoal comumente fala, filhos, mas os dados do meu trabalho, para 156 casais, ou seja, nós estaríamos falando de um universo de mais de 300 pessoas, não é? Estaria ali a cumplicidade, correndo à frente, léguas. Então a cumplicidade é a mantenedora dessa situação do relacionamento. Quando há uma quebra de cumplicidade, e é aí que nós vamos entrar na situação, aonde há a quebra de cumplicidade, numa traição, numa infidelidade, numa mentira, estamos quebrando pactos que, se não aceitos pelo outro lado, vão levar ao término.
desencadear nesse tema. O desrespeito. Ah, mas eu tô fazendo pelo melhor. Fala pra ela. Se ela não sentir assim, tu pode ter o mundo a teu favor. Mas não é o mundo, o coração que tu quer, é o dela. Então, se tu não conseguisse falar isso pra ela e tocar no dela, não importa tu ter 219,999999 pessoas do mundo a teu favor. Porque para fechar os 220, que é a totalidade do mundo, falta um. E esse um não aceitou. Ah, mas é um exemplo radical? É um exemplo radical. Tão radical quanto talvez a atitude que deva ser tomada, não é? Quando há uma quebra na confiança, e a confiança é o embasamento do que eu falei agora há pouco, da cumplicidade, estamos tirando uma carta debaixo do castelo. Questão de erosão e falta de estrutura, alicerce, vai vir logo, porque tiramos. E quanto mais tu tira a base do castelo, mais ele está se desmanchando. Por mais que tu veja o topo dele, a base dele está desmoronando. Porque estão sendo retiradas cartas, a cumplicidade acabou. E como é que acaba uma cumplicidade? Negociações pelas costas dessa pessoa. Pela traição. Ah, mas não houve traição sexual. Bom, mas houve traição de confiança. Talvez ela tenha descoberto isso, ou ele, não sei. E talvez ele tenha dado um basta, tipo, chega, não quero mais essa aposta. Pode acontecer. Tudo pode. Quando a gente fala em relacionamentos, a gente está falando em duas pessoas e o mundo de cada uma. E o mundo daquele casal não é igual ao mundo do casal do lado, da Joaninha, do Pedrinho, não. Existem aspectos que pertencem só àqueles dois. Se já houve um afastamento, tanto quanto pior. Houve um afastamento anterior muito pior. Ah, mas eu me arrependi. Ok, fala pra ela. Ah, não, mas eu falei pro fulano, pro ciclano, eu falei com esse, eu falei com aquele, falei com o melhor amigo dela. Falou pra ela. Ou ela falou pra ele. Não. Então, teu arrependimento até agora não chegou aos ouvidos dela ou dele. Independente da dificuldade da comunicação, que também é um fator, nós temos as imposições que são feitas. Existem vários tipos de situações que levam uma mulher ou um homem a declinar, porque não aguenta mais. Não aguenta mais. Ou é falta de manutenção dos filhos, ou é desrespeitar essa mãe na frente dos filhos. As situações são inúmeras, diversas. Nós temos a situação da separação, nós temos 3 momentos. Pelo menos é a minha experiência. Primeiro momento, o casal chega no consultório e diz: queremos nos separar. Acabou. Independente de ser em consultório, via de regra é isso. Os dois chegam com a decisão tomada. O segundo casal, com um dos lados com a decisão tomada. E o terceiro casal, os dois querem descobrir, mas já está escrito que a decisão veladamente já foi tomada, por um lado ou para o outro. Né? Então, assim, são esses 3 formatos, né, que chegam na separação. Ah, mas e como é que a gente chegou lá? Bom, para alguns, houve um casamento precipitado, a gente vê isso aí em novelas, em famosos. Casei num dia, separei no outro. Por quê? Porque não houve um tempo de convivência, não houve um tempo de conhecimento
Quando a gente fala aqui em conhecer, ah, mas que lindo aquele cara da capa da revista. Não, não é isso. Ah, mas ele tem milhões. Não, mas também não é isso. Não é isso que vai te segurar em casa com uma pessoa. Não é a conta bancária, não é dono disso, não é te sentir seguro, não. É a cumplicidade. E essa cumplicidade, se não existir, isso é claro, isso é notório. Não existiu confiança num dos dois, acabou. Acabou. Para te poder entender isso melhor, às vezes eu recebia muita gente em consultório de todos os tipos, de todos os formatos. Se eu ficasse aqui dizendo por que cada um se separou, eu ia ter que filmar 150 celulares assim, full assim, com memória cheia, não é? As razões são as mais variadas, mas o que acontece geralmente é a traição, a quebra de confiança, E quando eu falo dessa traição, não estou dizendo ir para a cama com outra mulher, não. Até isso, geralmente as mulheres costumam perdoar. São situações tão complicadas, né? Claro que às vezes a gente vê manutenção de casamentos. Veja bem, estou falando aqui de separação, não estou falando em composições matrimoniais, que seria, vou entrar isso em casamento, que são os famosos contratos. Ah, mas eu aceito que ele saia com aquele, ele aceita que eu saia. Por quê? Porque nós temos um império em dinheiro. Ok. Né? Houve um contrato entre os dois, bom, ninguém está se sentindo machucado, lesado, beleza. Né? O importante é o seguinte, os dois estarem concordando com aquilo, para não virar uma relação masoquista, né? mesmo que seja psicológica, né? Um dos dois vai estar sofrendo se não está sabendo qual é o contrato. A coisa tem que ser límpida, transparente para os dois, mesmo que seja alguma aposta contratual, que são os famosos arranjos matrimoniais, como eu disse, vou trazer no programa próximo. Quais são os arranjos matrimoniais? Ah, eu vou casar, eu tenho que manter essa minha relação porque tem milhões em jogo. Eu tenho que manter essa minha relação porque tem filhos envolvidos. Eu tenho que manter essa... Bom, a outra aceitou, beleza. O terceiro que está na história também aceitou, o quarto, ok. As composições são as mais variadas. Existem coisas bizarras que chegaram a mim, mas eram composições, eu não posso nem falar. Mas eram composições matrimoniais, olha, assim que a gente se acertou, ok. Tá bem pra ti? Tá bem pra ti? Ok, temos aqui um contrato. Eu não trabalho diretamente com mediação de casais. Existem psicólogos específicos, mas eventualmente chega a mim. E não foram um, dois, milhares. Por quê? Porque eu estava tratando ela, eu estava tratando ele, e aí ela quis trazer ele, o outro, acabamos fazendo ajustes. Contratos matrimoniais. Olha, quero isso, quero aquilo, não quero. Quando a gente chega numa separação é porque assim, ó, não tem mais substrato para ser arrancado dali. Se um levantou a bandeira e acenou, é porque a coisa... Nós temos já uma situação, no mínimo, sem apostas mais, de um dos lados. Esse lado não está indo. É aquilo, eu vejo, eu gosto de dar exemplos de filmes, né? É aquele famoso filme eu acho, Casamento do Meu Melhor Amigo, né? Eu vi ali, eu achei muito pertinente a pergunta que um dos visitantes ali fez, né? Ela corria atrás do rapaz, o rapaz corria atrás de outra mulher. E aí perguntaram, e quem corria atrás de você? Tinha alguém ali correndo? Não, ok. A resposta estava implícita. Então assim, ó, se houve já a desistência de um dos cônjuges, é muito difícil que o outro consiga fazer esse papel sozinho. Mas isso eu estou falando em casamento firmado, as pessoas convivendo juntas. Eu sequer estou falando de pessoas que nem se conheceram. Eu estou falando em separações claras, de casamentos formalizados, seja qual for o casamento, mesmo que seja
uma união estável. Eu estou falando de uma relação, que houve alguma relação ali. Né? Houveram trocas, de todos os tipos. Que a gente, não necessariamente sexuais, quando eu quero dizer todos os tipos, é que as pessoas se conheceram, houveram trocas, né? Porque a gente não separa quem nunca se conheceu, não é? A gente pode querer conhecer ou não, mas quem está junto, se quiser se separar, bom, um deles só tem que se manifestar essa vontade. Porque já cansou, para ele, ou ela, quando eu falo ele, é englobando a questão da sexualidade, né? Que o ele, infelizmente na nossa língua, que engloba os dois, né? Mulher e homem. Então, se ele chegou e disse eu não quero mais, ou ela chegou e disse eu não quero mais, estamos sim diante de uma situação quase que praticamente irreversível. Essa foi a minha experiência. Muito difícil, na verdade, para não dizer que não foi nenhum. Uma só situação eu tive que o outro cedeu. E mesmo assim foi por causa de arranjo matrimonial, porque tinha filhos e muito valor envolvido. Eram questões políticas que veio ao meu consultório. Um político muito importante. Então, assim, e nós numa mediação, então houveram arranjos importantes. Então, assim, quando a gente lida com uma situação dessas, que está envolvendo duas pessoas, as duas têm que querer apostar. Muito difícil tu consegue que uma só não aposte. Né? É porque quando chega nesse ponto, a situação de desgaste chegou ao total. Ah, mas a pessoa recém se conheceu, mas justamente, às vezes a pessoa recém tem aquele ímpeto, vamos casar hoje, casaram, pronto, dia seguinte eu não aguento, porque a realidade, os dados de realidade são diferenciados, é outra realidade. Então essa pessoa não, por falta de experiência, ou por talvez uma paixão fulminante, alguma coisa, não deu tempo de fazer todo o circuito, né? Não deu tempo de ter um convívio e houve algum declínio logo em seguida, né? Porque se tu entra com uma paixão muito forte, aí vai cair naqueles tipos de amor, né? Tu tem que ver então qual daquelas pirâmides cada um tá apostando. Geralmente quando é só paixão fugaz, quando acabar, acabou tudo. Vai tudo embora, sabe? Como se tu abrisse um ralo, cai tudo fora, a água vai embora. Né? Então a gente tem que ver em que momento cada um está. Mas é muito difícil. Geralmente, quando chegou na situação separação, é porque que realmente o que a gente vai tentar fazer ali é manter uma integridade de ambos. Para pelo menos formalidades sociais. Cumprimentar. Se tem filhos envolvidos, ter aquelas visitas, né, para não haver alienação parental. Ajustes. E aí, isso também tive muita experiência, né? De um dos lados querer apostar muito e não conseguia, porque remava sozinha contra uma corrente. Não. E essa pessoa já estava interessada numa outra, terceira, aliás, é comum. Né? Então, assim, tu tentar salvar uma coisa dessas, assim, sabe? É como tu querer construir uma casa em cima de areia. Ela tá desmoronando, né? Ela não tá te dando aquela segurança mais. Então essa fundação não vai pegar, não vai vingar. A gente tem que ter muito cuidado com essas apostas que a gente faz. Chegamos ao fim da relação. Aí sobram ajustes. Estamos falando aqui em ajustes sociáveis, ajustes de integridade, para a integridade. Porque, volto a dizer, eu quis falar sobre separações, porque eu vou falar sobre casamento anteriormente, mas a separação é quando não houve mais nada, o castelo ruiu. E
Mas por que que a gente chega aqui? Eu dei exemplos anteriores. A traição é um deles. A falta de respeito de um para com o outro. Ah, mas em que sentido? Bom, eu quero trabalhar, mas o outro não quer que eu trabalhe. Mas, sabe, eu não quero que ele fale com aquela pessoa. Ele falou com aquela pessoa. Eu não quero que tu seja invasivo. Ele foi invasivo. Eu não queria ser exposta, fui exposta. Um desses já seria suficiente. Agora, se tu englobar isso tudo... Então, gera um desgaste tão grande. Porque ao invés de tu ser aliado daquela pessoa, que aquela pessoa... O que é um casamento? São aliados. São aliados. Como é que essa pessoa vai ter alguém que traiu ela como sendo aliado? Ou que traiu a ele, como sendo aliado? Não tem mais. Acabou. Ah, mas eu prometo não fazer mais. Mas dia seguinte faz de novo. Então, e dia seguinte faz de novo. E dia seguinte faz de novo. É essa repetição que eu ouvia no consultório. Ah, mas ele prometeu. Bom, mas dia seguinte ele fez. Ele prometeu, mas no outro dia ele fez, e fez, e fez. Ou ela. Então, faz um ajuste hoje. Daqui a pouco, né, cai pela areia. Ou aquele ajuste foi desconfortável para ambos. Então, o rompimento se impõe. Porque não há mais confiança, não há mais aposta. É um lado apostando sozinho. E o outro metendo o pé, geralmente, se mandando. Porque não pode mais. Tentou. Casamento é um encontro de almas aliadas para ver a cumplicidade. Eu tive uma situação bem... Eu sempre trago alguma situação. Tive uma situação bem específica. De um homem que expôs a esposa. No relacionamento deles. Sexualmente. Na internet. Ela descobriu. E ele se arrependeu e quis voltar para ela. No primeiro momento ela não queria separação. Quando ela foi humilhada demais, ela achou melhor se separar. Ele se arrependeu. Aí ela já estava no outro momento. Não quero. Te agradeço, não quero. É o que resta, não é? Pelo menos um dos dois tem que ser íntegro, tem que ser maduro e dizer deu, sabe? Encerrou. Ou porque não respeitou os princípios. Por que isso acontece? A falta de respeito. Porque eu vou abordar no casamento depois. O que é um casamento? Um casamento para durar. É ela entrar com as coisas que ela quer, porque ela tem individualidade dela. Um casamento é um encontro das duas individualidades. A individualidade dele, do trabalho dele, dos amigos dele, das situações particulares dele, dos segredos dele. Ao encontro do trabalho dela, das situações particulares dela, dos segredos dela. É isso. É um encontro de duas personalidades inteiras. Chegou uma malinha completa ali, de ambos os lados. Não é para te escolher o que tu não quer da mala. A mala veio completa. Se tu fores escolher o que tu quer da mala ou o que tu não quer da mala, é porque aquela mala e aquela pessoa não te servem. Se tu quiseres fazer ajustes dessa pessoa para ela caber no teu mundo, é porque os mundos de vocês não se encontram. Não mais. Então, chegamos a um rompimento. Para de apostar, porque não vai. Um sozinho não faz nada. Né? É o que eu costumo dizer. Então, recua, né? Volta para o teu espaço. Quem sabe um dia, né? Sobre novo formato, as coisas aconteçam. Porque se é que tu quiser muito,
Porque geralmente não há essa aposta do outro lado. Quando houve uma falta de respeito para ela ou para ele, nesse particular, foi uma quebra de contrato. Então, assim, chegou num desgaste. Nesse caso dessa moça que eu falei em específico, foi uma afronta à dignidade dela. Como ela vai voltar a confiar numa pessoa assim? Quando ela tomou posse das coisas dela, eu disse, não tenho mais como apostar nisso. Porque eu estava com ele e me dedicava para ele pela confiança que eu tinha. E ele me traiu no auge da confiança. Então, também as apostas, às vezes as pessoas entram, isso eu vou falar em casamento, entram com apostas diferentes, uma apostando em dinheiro e a outra apostando. Tem que ver como se deu esse matrimônio e ver até onde o outro vai aguentar. Às vezes acontece, são os famosos contratos que eu falei anteriormente, que eu vou falar em situação de casamento. Olha, eu casei por causa disso, outro casou eu casei por amor e outro casou por dinheiro. Acabou. Vai durar ali meses, talvez, um ano, talvez. Mas por que eu falo disso do respeito, né? Porque vai chegar um momento que mesmo que ela ou ele aceitem casar, vai chegar um momento que um dos dois vai dizer, olha, eu não tô aguentando mais. Por quê? Porque houve a sobreposição dos desejos de um sobre o outro, aniquilou o outro. Não tem casamento que dure um deles aniquilado. Não pode ser só um lado feliz no casamento, são os dois que tem que estar. Os dois. E pro outro lado tá feliz, tem que ouvir. Ó, o que tu queres? Deixa eu levantar aqui meu cabelo para ouvir. O que tu quer? É isso. É isso. Houve um desrespeito, houve uma quebra contratual. É isso, houve uma quebra contratual. Casamento é um contrato. E se tu não conseguir manter exatamente o que tu quer, como tu veio, não vai durar muito tempo, não vai durar talvez dias, meses, sei lá. Se tiver sorte, 1 ano, 2, sei lá. É isso aí. A outra pessoa diz, não quero assim, não quero esse formato, é assim que eu quero. Bom, você tem a opção de aceitar ou não. Se não aceitar, você vai procurar uma outra pessoa, porque já foi imposto por essa pessoa o que ela quer, o que ela não quer, ou ela ou ele, não é? Enfim. Claro, eu estou dizendo tudo a gente pressupondo em coisas reais, não é? Baseado em situações reais, tu conheça a pessoa. Né? A gente tem isso. Então, assim, chegamos a uma quebra de contratual de um dos lados, geralmente é de um dos lados. Muito difícil chegar a uma separação consensual, muito difícil. Já é difícil ter maturidade, 2, então aí é complicadíssimo. Geralmente, quando se chega numa separação, já houve perda de integridade dos dois lados. Então a gente vai ali tentar resgatar o que sobrou para ajustes, né? Para ajustes de um sair e o outro sair. Por que eu falei daquelas situações ali de cada um entrar com a sua integridade total, entrar com a sua inteiros, não é? Por que a gente fala de inteiros? Né? E porque justamente para não se darem essas cobranças posteriores. Essas cobranças virão, vai passar aquela paixão fugaz, vai passar os arranjos, vai entrar o dinheiro, tem que entrar, e aí um deles vai se sentir lesado. Na verdade, os dois, né? Haverão cobranças importantes, destrutivas. Elas vêm tipo bomba nuclear. Ah, mas tu não me deixou fazer aquilo porque eu queria, porque eu me ajustei nisso porque tu queria, não é? E aí, não, mas aí acontece que tu te ajustou porque tu quis, porque eu não mandei, porque, não é? Porque era bom, porque eu te ajudei, eu te salvei, eu te tirei. E aí, assim,
vai se tornando uma bola de neve, aquilo, sabe, vai descendo ladeira abaixo, vai aumentando o tamanho, a circunferência né, da avalanche. Então, assim, por que é importante essas integridades, não é? Porque cada um está entrando com a sua parte. E os contratos futuros têm que ser discutidos entre dois. Se é que houverem apostas. É muito difícil. Eu, particularmente, depois que chega em consultório, situação desfeita. Muito difícil. Houveram alguns ajustes momentâneos, né? Assim, de manutenção. Não confunda relacionamento com manutenção de relação. Totalmente diferente. Né? Quando há um acordo em manutenção de relação, a mulher geralmente se satisfaz porque tem valores financeiros entrando e ele está mantendo os filhos, está mantendo escola, está mantendo isso. Mas aí, da parte dele, ele quer que ela aceite que ele tenha outras. Geralmente é esse o formato, né? Olha, tem outras, então tu não me cobra isso, eu te mantenho oficial, né? E há esse ajuste, né? Geralmente é isso que é um grande pedido, né? Ou assim, tu não quer trabalhar, eu mantenho as tuas compras, as tuas regalias, não é? Mas eu posso fazer isso. Porém, a que custo, não é? A que custo isso? Porque quem cede para algo assim está sujeita a... E que isso daí, né, a gente não ajusta em papel, né? Está sujeita a maus tratos, né? E quem propõe isso está sujeito a ser... Então nós temos ali uma situação de vítima, camuflada de vítima, porque de certa forma também está tendo um ganho secundário, né? Então esses ajustes vão cavocando, vão arrebentando os alicerces íntegros da pessoa, vão destruindo ela de dentro para fora. É como se abrisse e começasse a tirar entranhas, não é? Há uma suscetibilidade para isso. Você está suscetível a isso. Este tipo de ajuste. Porque são ajustes, digamos assim, se a gente fosse falar, em jogo baixo. Então a gente está fazendo ajustes fora de uma integridade inteira, independente dos dois terem aceito. Saem satisfeitos do consultório, ó, adoramos, né? Com um troféu na mão. Só que na realidade, na prática, as cobranças acontecerão. E que tipo de cobrança? E aí vamos ver, né? Ah, mas tu disse que eu podia trabalhar, porque aí agora tu disse que eu não precisava trabalhar, mas agora tu tá me cobrando porque eu não faço nada. Quer dizer, essas permissividades, elas são perigosas. Elas são perigosas. Existem situações que são importantes. Até pode um declinar um pouco do outro para o outro poder, assim, alavancar a carreira dele. No que alavancou, ela alavanca dela. É assim que funciona. Isso pode acontecer. De repente surgiu oportunidade para um, mas não para o outro. Mas desde que haja um contrato de que o outro também vai poder fazer isso, porque eu também vi muitas situações em que surge oportunidade para um e se um pega, vai, bate asa, vai embora. E o outro fica na braçada, na boia lá, sabe, em alto mar. Então, assim, por que eu digo isso? Porque são as quebras de confiança, né? Então houve todo um planejamento do casal, houve todo... Na primeira marola, um já pega, sabe, carona no iate, deixa o outro, ó, só tem vaga para um, eu tô indo, tá querido, depois eu venho. Ou ela para ele, enfim. E esquece. Então a gente tem que cuidar muito desses ajustes, né? Ajustes também em situações assim de doença, também tem que ter muito ajuste, né? Porque... se ela está íntegra ou ele, como eu estou falando com você aqui, e falou, não, eu não quero essa invasão, eu não quero me expor. Para início de conversa tem que ser falado entre os dois.
É um contrato entre dois. E não vazar informações dali. E é só ali. Só ali. Ainda mais se for no meio dela ou dele. No meio de quem ela não gostaria que falasse ou que ele não gostaria que falasse. Aí, bom. Eu já vi por muito menos o pessoal pegar as malas e nunca mais voltar. Esse tipo de traição visceral, que eu chamo de vísceras, porque daí é na víscera, né? É muito difícil. É muito difícil. E daí tu tá tendo um rompimento de... estás tendo, neste momento, tu rompesse. Se tu fazes isso, tu passa por cima da outra pessoa sem sequer ela saber. Essa é a pior traição. Essa é a pior traição. É o outro não saber. Não é? E o pior, ele descobrir. Sem ser comunicado. Ele descobrir. Todos os arranjos feitos pelas costas dele, toda a situação. Mas é porque tu estava doente. Porque nada justifica. Nada justifica. A pessoa está lúcida, está falando, está em trocas. Nada justifica. Seria no mínimo imaturo. Porque o que é, volto a dizer, o que é um matrimônio? É cumplicidade. 2. Não é cumplicidade de 45. Com mais 4 em cada casa, tá 500 e pouco. Não. Cumplicidade 2. Aqui, ó, bateu, voltou, botou, bateu. É isso aqui, tá entre dois. Os assuntos estão girando ali, entre os dois. Haverão ajustes, haverão propostas, haverão apostas, haverão discussões, haverão tudo entre os dois. Dali não sai, aquilo é um ambiente discreto, acolhedor, é só os dois, acabou. Isso aí. E se conhecendo. Eu não tô nem entrando nessa coisa digital que é uma loucura. Porque chegou para mim também uma pessoa que disse, olha, tô tendo um relacionamento via digital. Eu digo, como isso? Não, mas ele é lindo. Eu digo, tu ouvisse? Não, uma foto. Que ótimo. Enquanto que isso não vem para a realidade, não há relação. Não há relação. A relação é quando isso se torna realidade. Você vê a pessoa, você sai com a pessoa, você conhece, você vai saber os gostos dessa pessoa. Aí sim, você pode inferir que talvez tenha alguma coisa. Caso contrário, não existe nada. Como é que vai existir alguma coisa? Eu me lembro que essa moça ainda falou para mim, ele quer separar. Eu digo, separar o quê? Vai rasgar a foto que ele te mandou do Face? Em quantos pedaços? É só isso que tu tem de propriedade, não tem mais nada. E isso que ela falava seguidamente, né? Mas ela não tinha mais nenhum dado de realidade, era só aquilo. Supostamente. Quiçá sabia se era o nome real da pessoa. Então, assim, então, óbvio, tu não pode pegar e falar essa pessoa até falava algumas coisas para ela e nós chegamos à conclusão, assim, tu não tem nem propriedade para poder falar isso, porque a gente nem sabe se essa pessoa existe, não sabe nem se é real isso. Né? Então, obviamente, do outro lado, para com ela também não poderia ver. Óbvio que não, porque não tem nada concreto, não existe. Relacionamento virtual é outra coisa. Eu nem falo na minha pauta de relacionamento virtual, porque isso não existe. Por que não existe? Porque tu tá falando não é meu foco aqui, mas enfim, eu tô falando duas palavras completamente antagônicas. Relacionamento e virtual. Uma tá indo para um lado, uma para o outro, né? Elas não cabem na mesma frase. Se tu tem um relacionamento, é intimidade. Se tu tem algo virtual, porque tu não tem intimidade. Simples. Resta simples, né? Mas isso não é o nosso foco. O nosso foco realmente é a separação. É muito difícil haver uma separação
consensual, é muito difícil. Existem rompimentos importantes, existem quebras contratuais importantes. Geralmente o homem, quando sente orgulho ferido, por alguma coisa, alguma desconfiança, ele expõe a nudez da mulher. Ele vai no baixo, ele vai no imaturo. Geralmente é a nudez da mulher, assim, porque ela não tem como se defender. É uma coisa assim, tipo assim, era nessa segurança que tu contava, tá aqui, tô expondo, né? E ela não tem como se defender. Então, realmente, aí, nesse caso, ela estava muito abalada, eu até falei com ela, digo, olha, quem tá mais exposto é ele, né? Porque sabe-se que isso não deixa de ser uma dor de cotovelo, porque ele ainda a quereria, né? Então, a exposição dela na rua expunha mais ele do que a ela. Claro que restou a ela o desconforto da nudez, mas a ele o desconforto da hipocrisia, da falta de moral, da quebra clara da integridade dele, não é? Porque um homem que quer uma mulher e que gosta dela, ou que essa mulher já fez parte, também ele vai respeitá-la. Por pior que ela seja, ele vai respeitar, porque fez parte da história dele, da trajetória. Né? É isso, fez parte da trajetória. Tu pegares a nudez de uma mulher e jogar numa internet Claro, além dos aspectos imaturos, nós estamos falando aqui de falta de moral total, de falta de caráter, de hombridade, não é? Então, claro que eles tinham filhos juntos, né? E eles tiveram uma relação. Mas, no caso dessa pessoa, né? Então, claro, ela, num primeiro momento, ela queria postar, ela não acreditou que ele tivesse feito isso. Né? Ele fez. E por quê? Porque ela descobriu uma outra relação dele e ela pediu para se separar. Né? Homem faz isso, né? Ou geralmente o homem imaturo faz isso, né? Não tem propriedade de segurança de si. Outra coisa que fazem muito é tipo assim, eu vou te expor tudo que eu sei, pra ti não poder ter mais ninguém lá fora. Se não sou eu, não vai ser mais ninguém. Tipo assim, tentar resumir o universo dela, aquilo ali. Mas falta dizer, de novo, quem mais se expõe é ele, né? Porque as pessoas que estão ao redor, elas estão entendendo que há um desajuste nessa pessoa, não é? Sem a outra saber, é lógico. É aquela história, né? Me fala do Pedro, eu sei mais de ti do que o Pedro, não é? Então, essa pessoa se expõe, né? E assim, também fica patético quanto mais idade a pessoa tiver, né? Porque mostra um desequilíbrio, né? Numa idade onde deveria, talvez, ter exercer um papel, assim, diferenciado, um papel importante. Então, esse é o lado do homem, né? Já a mulher, o que a mulher faz é trair esse homem depois, né, com outros homens, né, de tal forma que exponha também a situação dele, que fique vulnerável à situação moral. Tem os dois lados, né? Mas via de regra, o homem mais que expõe, né? Até como forma ainda meio arcaica de manter algum tipo de, como é que eu poderia dizer, algum tipo de autoridade, né? De uma forma rudimentar, né? Tipo assim, exercer a força psicológica, né? Que é muito difícil uma mulher assim íntegra cair. Então, que minha nudez continue exposta, diria, né, essa moça. Mas
se fosse o caso, né? Porque quando ela descobriu, essa moça, né, na minha idade, assim, quando ela descobriu, foi difícil, a gente trilhou esse caminho juntas, ele e ela, porque foram momentos de altos e baixos importantes. Ela, no fundo, ela gostava muito dele, mas ela viu que a exposição da integridade dela, e ela tendo filhos e família, a exporia muito mais. Ela chegou numa situação que ela não tinha, por mais que ela quisesse ficar com ele, não tinha ambiente mais, né? Porque ela ficar com ele seria concordar com as atrocidades que ele havia feito para ela. Na verdade, ele indicou o caminho que ela teria que trilhar. E, infelizmente, foi o oposto de onde ele estava. Essas coisas acontecem. Situações variadas, como a gente falou aqui. Desconfianças malucas, alucinações, por talvez uso de drogas. Olha, ela tá me traindo, não sei. Álcool, bebida, não sei. No entanto, ela falava para mim que ela era louca, apaixonada por ele, mas não adiantava, porque ela foi tão exposta, tão humilhada, que não sobrou outra alternativa sem ser ela embora. Porque ela ficar com ele seria dar um aval para tudo que ele fez. E ela não podia concordar com isso, porque afinal de contas era a exposição dela, ela tinha filhos, família, amigos. Nessa altura do campeonato, todos os amigos estavam já contra ele, nenhum queria mais, a quereria com ele. Então ela teve que pesar em quem eu confio mais, na minha rede social com 500 pessoas, ou numa única pessoa que me parece um peso de balança, né? Nesse caso, muito claro, a favor dos amigos, né? Eram pessoas íntegras, amigos, família, que ela tinha de anos, né? Nenhum foi contra ela. Nenhum. Eu me lembro que era uma coisa muito, como é que eu vou dizer, muito valiosa para ela ter essa posição, sabe, de amigos e familiares, né? Até porque ela não o havia traído, não havia isso. Aí depois ele se arrependeu, ele voltou com tudo, nossa, ele deu horrores para ela, e ela devolveu todos, um a um. Ele pagava a pensão dos filhos dela, só. Depois houve ajuste só disso, mas que ela também me ensinou, viu? Eu achei muito bonita a atitude dela, né? Ela teve uma dificuldade muito grande até tomar a decisão, mas quando tomou a decisão, porque o coração ainda estava traindo, né? Até ela tomar posse e domar esse coração, parou. Às vezes a gente tem que tomar uma atitude assim. E não que ela quisesse, né? Volto a dizer, era claro que não queria, mas é o que sobrou para ela. A direção, as outras rotas estavam todas elas fechadas, ela só foi oferecida essa rota para ela. Olha, eu fiz isso, baseado no que ele já havia feito, foi o que sobrou para ela. É o que ela disse, eu não tomei a atitude. Eu não tomei essa atitude, eu tive que... a rota, quem me direcionou foi você, então é aqui que nós chegamos a essa conclusão. Porque eu digo nós, porque eu fazia esse caminho com ela. Na terapia a gente fez esse caminho exatamente assim. Mas enfim, acontece. Mas assim, pra gente ver até onde vai esse tipo de traição. Se há uma combinação, se há intimidade, eu digo assim, ó, se há cumplicidade, né? A tua relação é com esta pessoa, é com aquela pessoa,
É aquela pessoa que você quer, é aquela pessoa. Então é com ela as combinações. Não são, as combinações não estão orbitando no planeta. É com aquela pessoa. Fala e ajusta primeiro. Se houve o contrário, bom, tenta convencer. Se não deu, entenda as tuas coisas, pega a tua mala, fecha e vai embora, porque é muito pouco provável. Não adianta forçar uma situação, se tu já sabe que não é, tu já veio com esse peso todo errado e arrombou com o pé de cabra um lugar que não te pertencia. Dependendo do estrago, o rompimento é inevitável. Assim, chegamos numa situação estratosférica, às vezes, de nem querer mais conversa. Né? Às vezes a gente tem que tentar trazer para o consultório para tentar conversar. Mas assim, foram muitas invasões, muito desrespeito. Ele pegou e compartilhou. Então, no momento quando há o compartilhamento, ela entende que não há carinho, não há cuidado, não houve, que houve um rompimento houve um rompimento justamente daquela situação que eles tinham, né, de cumplicidade. Houve ali rompimento. E ali ficou, de certa forma, claro para ela que era só uma exposição. Isso. Então chegamos a uma situação inevitável, de separação iminente, acabou. Ele veio, ele queria muito ela, ele fez horrores, nossa. Ele fez horrores, mas ela não aceitou. E isso que aconteceu com essa moça, bom, a gente envolve, como eu falei, pode ser doença, pode ser o que for. Primeiro, essa pessoa, ela ou ele, falar com ela ou com ele. Olha, está acontecendo isso, o que tu queres fazer? O que tu queres? Não é o que eu quero, o que eu desejo, é o que tu queres. Não é? São dois. Não é uma relação patriarcal, ó, eu decido e tu ouve. Não, aí viraria monólogo, não é? É um diálogo. São dois ali decidindo. E tem que prevalecer o que essa pessoa quer. Né? A vida dela que está em jogo, a vida dele que está em jogo. Não é? É isso. É isso. Né? Qualquer coisa fora disso seria completamente maluco. Né? Tipo assim, onde é que foi tua viagem? Né? Expor a terceiros. Né? Uma situação de saúde que talvez nem ela saiba. Ou ele saiba. Seria muito baixo. Um golpe muito baixo. Isso eu fiz, pretendo falar nos programas próximos com pacientes terminais, o respeito que tem que se ter. Aconteceu comigo, vários, porque eram os meus pacientes, né? Eu fiquei com essa ala, né? Simplesmente eu pegava o cônjuge e falava, olha, estou passando para você, e vamos passar para ela. Ah, mas eu vou avisar. Não, a minha paciente é ela. A partir dali, dos ajustes que ela quiser, ou que ele quiser, vocês se ajustam e saiam a partir dali. A situação é só com ele ou com ela. E ponto, acabou. Nada de circo e... Que sai a equipe médica. Eu que fazia essa ponte. A equipe médica me dizia, ó, doutora, é isso, isso e isso. Eu ia para o paciente, era eu que tomava a determinada atitude. A partir dali, os desdobramentos eram meus. E mesmo assim, quando eles me passavam, eles só me olhavam. A gente já sabe que não tem comentário. Não comenta nada. Morreu aqui. Porque isso é ético, isso é íntegro. Aquela situação de saúde pertence apenas àquela pessoa, a ninguém mais. E a quem ela falar. Simples. Simples.
Não vamos longe. Eu tenho uma vizinha no meu andar mesmo, e ela veio para cá e eu a via sempre assim um pouco debilitada, e uma outra vizinha chegou para mim e disse que eu também tenho pouco conhecimento no prédio. Outra vizinha disse: olha, tu sabe que aquela vizinha tem? Eu digo: não acaba de falar. Se ela quiser me dizer, eu vou saber dela. E ela um dia me disse. E é isso, então é a intimidade da pessoa, né? Mas é isso, eu trouxe essa pincelada porque isso não deixa de fazer parte também desses contratos matrimoniais. Tudo que envolve intimidade está dentro de um contrato matrimonial, tudo. Né? A partir daquele momento, são duas pessoas e só. Se é uma situação de gravidade, não é de traição, não é fidelidade, não é ajustes entre os dois. As pessoas estão conscientes, como eu disse, como eu estou falando aqui com vocês. Os dois lúcidos, bom. É um contrato entre os dois. Né? Mas ele é, sei lá, ele é diretor daquilo, ele é dono daquilo, ele manda no mundo, não importa. Numa relação matrimonial, os dois estão de igual ali, igual para igual. Ela pode fritar bolinho numa parada de ônibus. Ele pode ser o dono do planeta. Estão numa situação matrimonial, é igual para igual, os dois estão tete a tete. Ela não pode se envolver nas coisas dele, ele não pode se envolver nas dela. Não sem haver um aviso prévio antes. Senão, sim, estamos diante de uma separação iminente. Qualquer medida, como é que a gente vê isso, tá? Qualquer medida, que esteja numa balança de mais para um lado para o outro, é uma separação iminente. Há que se ter o respeito, que é aquilo que eu comecei falando lá no início. Se não se tiver o respeito pela individualidade, pelo espaço de cada um, a pessoa tem que poder respirar. Ela tem que ter espaço para isso. E ela vem com a carga dela, amigos dela, trabalho dela, né? Filhos dela, família dela, médicos dela. Tem que entrar primeiro na intimidade para saber como que tu vai articular. Tem famílias que, por exemplo, são rivais de morte. E aí, como é que vai cair de paraquedas num negócio desse e dizer, olha, quem vai determinar sou eu, tu nem... Isso não existe. Isso é surreal. Isso é surreal. Eu mesma tratei uma situação super complicada. O pai faleceu pelas mãos da mãe, num tiro, não é? E o rapaz estava muito mal no hospital. Ele disse, eu não quero ver a mãe. Não, nós localizamos a mãe, pelo amor de Deus. Tudo menos isso. E aí tu tem que respeitar, óbvio. Como é que nós saberíamos isso sem falarmos com a própria pessoa primeiro? É ele que tem que falar. É o respeito que tem que existir. Nada de abrir a intimidade do outro. Espalhar no prédio. Que isso? O que é isso? É via de regra. Quanto mais exposto você está, menos amor há. É inversamente proporcional. O amor exige cuidado, carinho, afago, silêncio, intimidade. Isso é amor, amor de verdade. Não aquele da boca para fora, tô falando de amor de verdade. Ao passo que, ao contrário, também é sim, a exposição demais, tudo demais. Estamos diante de alguma outra coisa que não é amor, é certo que não é. Talvez curiosidade, talvez uma situação que queira imperar, alguma coisa imperativa, não sei.
Se houveram erros, bom, você continuar no erro, se é que você quer alguma aposta, é o caminho certo para o desastre. Se quer continuar sempre batendo naquela mesma tecla e outra pessoa dizendo não, não, reiteradas vezes, repetidas vezes, não, não, a ponto de um desgaste. Não dá. A melhor coisa é o afastamento, porque o desgaste já está imposto naquele não misericordiamente dito toda hora. Ninguém aguenta mais. Então é isso, há que se haver um respeito. É o respeito, é o respeito. Para tentar qualquer coisa, para seguir qualquer coisa, é o respeito, não tem outro. Respeitar o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa está pedindo. Chega, se é que tu tem alguma ideia de alguma aposta posterior, agora se não tiver, chuta o pau na barraca mesmo, como eu diria, encerra o assunto. Se não quer apostar mais nisso, bom, então tu está indo no caminho certo, é desrespeitar. Agora, se queres alguma coisa, é respeitar. Não existe outro caminho, não existe outro formato. É isso. Quer alguma coisa, respeita. Não quer, não respeita. É simples. É simples. Mas é isso. É o respeito que permeia essa relação, esse matrimônio. E é como o desrespeito que nós chegamos ao fim dele. É isso aí. Restam ajustes. Só sobraram ajustes. Se tiver filho, se tiver alguma outra coisa envolvida, mas é isso aí. Espero ter me feito clara, espero que vocês tenham gostado do assunto dessa semana. Achei pertinente. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Uma boa semana para você. Até lá. Tchau.